Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa reunião de terça-feira do CEPET. E a ideia hoje era repercutir a, a publicação do TTM2, do estudo do Target Temperature Management, o segundo estudo, publicado na quarta-feira da semana passada no New England. O site Critical Care Reviews passou de uma forma ao vivo os autores apresentando o artigo na quarta-feira para o mundo inteiro. Houve uma grande repercussão. E aí a gente aproveitou uma oportunidade de poder trazer, para poder discutir o ensaio, o Dr. Rogério da Silveira. O Dr. Rogério da Silveira é neurointensivista no Rio de Janeiro, responsável pela coordenação de diversas unidades de terapia intensiva. Depois ele vai contar um pouquinho disso para nós. O Rogério é hoje o presidente do COMIN, do Comitê de Medicina Intensiva Neurológica da AMIB. Eu tenho com o Rogério uma longa história, praticamente são 20 anos em que a gente se conhece, e com grande prazer nós fizemos várias reuniões dentro do CEPET, aqui em Curitiba, para fazer o desenvolvimento do CITIM. Eu, o Rogério e o Paranhos, praticamente nós três fizemos em 2001, 2002, o curso do CITIM, a maior parte dos capítulos, o desenvolvimento das estações iniciais. Então, foi um período de convivência grande. O Rogério e o Paranhos vieram várias vezes aqui para Curitiba. Foi uma convivência bastante boa. E a gente tem se encontrado aí frequentemente nos congressos. O Rogério é um grande amigo e antes dele assumir a presidência do comitê, ele também, durante vários anos, ele foi o responsável pelo CITIM no Brasil, fez vários cursos de CITIM, capitaneou de alguma forma a apostila nova do CITIM. O CITIM é muito importante para a medicina intensiva neurológica no Brasil, porque é o CITIM que leva e que disseminou o neurointensivismo nesses últimos 20 anos pelo Brasil afora, levando os conceitos, mesmo num curso de imersão de 20 horas, existe uma grande quantidade de médicos que gravitam ao redor das unidades de terapia intensiva, que têm um conhecimento básico de neurointensivismo, como não tem de cardiointensivismo, de nefrointensivismo, mesmo de ventilação mecânica e por aí afora, por causa da importância do CITIM há 20 anos. Eu, a última vez que dei curso do CITIM, Rogério, depois você me corrige, mas já há mais de 7, 8 anos eu não dou um curso de CITIM, mas naquela época já eram 100 cursos do CITIM. Eu tenho a impressão hoje que vocês devem ter batido fácil os 200 cursos pelo Brasil. Depois você conta um pouquinho da história. Mas, enfim, a ideia era repercutir o TTM e, de alguma forma, daí aproveitar para poder trazer o Rogério para poder discutir o TTM de uma forma mais específica e contar um pouco de como é que está o Comitê de Medicina Intensiva Neurológica dentro da MIP. Então, a gente preparou uma reunião com apresentação. São 2 apresentações. Nós vamos apresentar o TTM, o artigo, depois nós vamos apresentar o editorial do New England, que acompanha o artigo. O Rogério vai ter, então, a oportunidade de poder comentar e de poder falar um pouco. Antes disso, eu vou, durante aí uns 15, 20 minutos, fazer uma introdução de hipotermia clínica para que a gente possa situar qual é a importância que o TTM2 traz
como um pedaço a mais de informação nesse contexto de hipotermia clínica na beira do leito. Então, a minha apresentação é uma apresentação introdutória, com a intenção, então, de poder mostrar se a hipotermia clínica funciona ou se a hipotermia clínica não funciona. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a ideia da hipotermia? Então, a medicina intensiva acabou evoluindo, a medicina intensiva neurológica, em especial, acabou evoluindo por causa desse gráficozinho que está aí. A gente tem uma lesão cerebral primária, seja um AVC isquêmico, seja um trauma crânioencefálico, uma hemorragia subaracnoideia. Essa lesão cerebral primária pode levar a sequela neurológica e até morte, mas ao longo dos primeiros dias, principalmente, vários elementos podem causar lesão cerebral secundária. E toda a medicina intensiva ela é muito dirigida para poder atender o doente, para poder minimizar o dano da lesão cerebral primária e evitar, obviamente, os vários insultos secundários que podem agregar sequela neurológica e acrescentar a incidência de morte nos doentes com lesão cerebral aguda. Então, dentro desse contexto, ninguém tem dúvida de que hipotermia ela previne lesão cerebral primária. A grande dúvida é se a hipotermia pode prevenir lesão cerebral secundária. Mas lesão cerebral primária, ou seja, você fazer hipotermia antes do desenvolvimento da lesão cerebral, não há nenhuma dúvida de que isso é benéfico. Tanto é que aqueles que não acreditam que a hipotermia possa ser benéfica para minimizar a lesão cerebral primária, tente fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica ou de troca de válvula mitral, aórtica, com o coração parado, sem hipotermia. Vai ser, obviamente, catastrófico. Então, a hipotermia realmente preserva o cérebro quando ela vem antes da lesão. A dúvida é se a gente pode fazer a mesma estratégia para poder prevenir o desenvolvimento de mais lesão depois da lesão cerebral primária. Então, há muita evidência de que os doentes, por exemplo, com uma temperatura central ao redor de 20, 18, 20, eles podem ficar vários minutos em parada circulatória sem lesão cerebral significativa. Vários casos anedóticos estão descritos na literatura de pacientes que foram encontrados durante vários minutos em parada cardíaca com hipotermia, por exemplo, afogamento em lagos gelados, etc. e que são ressuscitados mesmo com bastante tempo depois da parada e que praticamente conseguem recuperação total sem grandes lesões. Então, a hipotermia antes de lesão cerebral primária, ela sem dúvida, ela é protetora. A grande dúvida é nesse contínuo de injúria e de reparo, no qual todas as doenças da medicina intensiva elas se comportam desse jeito como está aí, ou seja, depois de uma lesão, seja ela qual for, seja uma infecção, seja uma isquemia, seja um choque, um trauma, você passa por uma fase de reparo. E essa fase após essa fase de reparo, você pode evoluir para a morte, porque não há reparo. Há pouco reparo e você evolui para uma fase de incapacidade grave ou incapacidade moderada. Ou se houver reparo completo dos tecidos lesados durante a fase de injúria, você pode ter uma completa recuperação da tua lesão traumática, da tua lesão infecciosa, isquêmica e assim por diante. Então, esse contínuo de injúria e de reparo, ele acontece em todas as situações, aqui em especial para as doenças neurológicas agudas. E a hipotermia, então, teria esse benefício de diminuir a intensidade da lesão e de melhorar o reparo o mais rápido possível.
Por quê? Porque os mecanismos fisiopatológicos que ocorrem depois de uma lesão cerebral primária, excitotoxicidade, a lesão da disfunção da mitocôndria, edema, isquemia, inflamação, todas essas alterações que evoluem dentro do cérebro, por exemplo, depois da lesão cerebral primária, elas teriam a capacidade de poderem serem suprimidas, diminuídas a sua intensidade com hipotermia. Hipotermia, então, seria um grande neuroprotetor, né, dessa cascata de eventos que ocorre depois da lesão cerebral primária. Quando a gente fala de proteção cerebral, que a gente fala dos Hs, a gente sempre se fala de não deixar o doente fazer febre, né? O contrário da hipotermia. Isso porque os doentes que desenvolvem febre em várias doenças neurológicas primárias, nesse slide aqui, com o doente com AVE, quanto maior a temperatura, maior a mortalidade ou maior a chance do doente evoluir com sequela grave, né? Isso está muito claro em diversas situações com AVE isquêmico, nesse caso aqui, com o doente pós-parada cardíaca, aqueles doentes que fazem febre têm uma evolução pior. Então, por causa disso, se criou essa estratégia terapêutica, preventiva ou terapêutica, após uma lesão cerebral primária, de você induzir hipotermia clínica através dessas 3 fases, né? Uma fase de indução da hipotermia, uma fase de manutenção e depois de uma fase de reaquecimento, né? Então, teoricamente, quanto mais rápida for a fase de indução, quanto maior for a fase de manutenção e mais lenta for a fase de reaquecimento, mais protegido estaria o cérebro. Essa fase de indução, geralmente ela é feita com a introdução de soro gelado, e depois a fase de manutenção através de esfriamento externo ou intravascular, e depois um controle fino da temperatura central, para que essa fase de reaquecimento ela aconteça de uma fase lenta, né? Para que não volte toda aquela cascata de eventos deletérios que você está querendo proteger. A hipotermia teria como efeitos protetores, iria variar muito da velocidade de indução da hipotermia. Então, quanto mais rápida ela for induzida, menos lesão secundária aconteceu dentro do cérebro. A duração da hipotermia, teoricamente, um tempo razoável para poder haver inibição daquelas cascatas todas. A velocidade de reaquecimento que não pode ser rápida, porque senão há uma reagudização daquelas cascatas, e, ao mesmo tempo, essa prevenção e tratamento dos efeitos colaterais, as infecções, as arritmias, etc., né? Então, é um jogo de que você eventualmente pode fazer bem, mas tem esse potencial de efeitos colaterais, imunossupressão, risco de infecção, hiperglicemia, diminuição de clearance de drogas, alterações hidroeletrolíticas, coagulopatias, a hipocontratilidade do miocárdio, arritmias, todas essas eventuais complicações que precisam ser bem controladas durante aquela fase de manutenção, principalmente da hipotermia, 12, 24 horas, eventualmente até mais em alguns ensaios, né? Ok, com tudo isso em mente, em 2002, a publicação do ACA Trial, né? Esse estudo que está aí, publicado no New England, um estudo com 240 doentes, 250 doentes, comparando hipotermia com normotermia, é de que foi assim, o divisor de águas da utilização da hipotermia na beira do leito, né? Já que o ACA pegou pacientes
que tinham feito parada cardíacas e induziu hipotermia leve, 33 graus de hipotermia, e comparou com normotermia. E o que aconteceu? Houve uma diminuição de mais de 20% na mortalidade e uma melhora significativa dos doentes 6 meses, 12 meses depois, no cognitivo desses doentes. Então, o ACA Trial foi um divisor de águas, fez com que todo mundo começasse a ver, puxa, a hipotermia pode salvar vidas pós-parada cardíaca e tem o potencial de poder causar diminuição dos eventos secundários que ocorrem após a parada e melhorar o prognóstico clínico daqueles que sobrevivem com melhor cognitivo posteriormente. Isso foi em 2002, mas em 2013, o grupo da Escandinávia publicou o TTM, o Target Temperature Management Trial, então é um ensaio clínico com manejo da temperatura-alvo, e comparou 33 graus com 36 graus. Né? E o que o TTM mostrou? Nenhuma diferença entre você fazer 33 e 36. E aí, então, principalmente as sociedades, a American Heart Association, o ILCOR, a sociedade AESC, a Sociedade de Cardiologia Europeia, várias delas colocaram nas suas diretrizes de que era má prática você não fazer hipotermia entre o ACA e o TTM, entre 2002 e 2013. Virou má prática, a gente não induziu o doente, não induzir hipotermia pós-parada cardíaca. Mas depois do TTM ficou aí uma angústia, né? Puxa vida, podemos não induzir hipotermia ou mantemos a recomendação de hipotermia? Aí começou então a acontecer uma tentativa de fazer uma análise, o que era diferente do ACA e do TTM. A diferença do ACA e do TTM é basicamente isso que está aí dentro desse slide. Né? O ACA Trial, 2002, ele comparou hipotermia, mas não fez nada nos outros doentes. Então, os doentes que eram do grupo controle, muitos deles fizeram febre. Então, aparentemente, você não estava mostrando que hipotermia era bom. Você estava mostrando que febre era ruim. Né? Porque quando veio o TTM, que comparou 33 com 36 e não mostrou nenhuma diferença, vejam a diferença da temperatura da corte e controle. Há muito poucos doentes, quase nenhum dos doentes fizeram febre aqui nesse período. Né? Então, não parecia ser a hipotermia que fazia benefício, e sim evitar que o doente fizesse febre. O problema com o TTM é de que todos os doentes, 94% dos doentes, desta corte e controle, também receberam dispositivos intravenosos ou de superfície para poder manter o controle da temperatura central. Não era simplesmente você deixar o doente e só tratasse a febre deles. Então, as recomendações das sociedades de 2013 para cá foi de que o controle da temperatura ainda era essencial, seja com um dispositivo intravascular, seja com um dispositivo de superfície, e tanto faz você deixar em 33 quanto 36. Ok? Veja como nitidamente, quando a gente compara o ACA Trial com o TTM, 2002 aqui, 2013 aqui, a corte de doentes com hipotermia no ACA teve 53% de sobrevida e 50% no TTM. Então, pareciam ser iguais aqui. Né? Mas a corte com 36, e aqui a corte com 36, esses doentes morreram significativamente mais do que estes daqui. Né?
a ideia de que esses doentes aqui estavam morrendo mais porque se permitiu que eles fizessem febre, e não porque a hipotermia protegia. Porque quando você não deixou os doentes fazerem febre no TTM, só controlou a temperatura, a mortalidade foi ao redor de 52, era igual a fazer hipotermia no ACA. Então, o importante parecia não fazer febre, mas era importante você fazer o controle da temperatura central em 36. Okay? Quando isso caía nas meta-análises, mesmo misturando todos os estudos, mesmo o estudo do TTM, etc. e tal, dava ainda uma diferença a favor da hipotermia, que não era estatisticamente significativa, mas isso faz com que as recomendações da American Heart Association, por exemplo, de 2015 e agora de 2021, 2020, ainda é para fazer o controle da temperatura com controle central de 33 ou 36. Ok? O grande problema é de que eu não sei se, ou não se sabia, se você fazer, por exemplo, indução mais cedo da hipotermia, não esperar o doente chegar no hospital, isso tinha algum benefício. Esse estudo do JAMA, também de 2014, depois, já no ano seguinte, não mostrou diferença. Né? Se você fizer hipotermia dentro do hospital, fizer hipotermia precoce, não faz diferença. Né? Se você fizer hipotermia durante 24 horas ou durante 48 horas, também não tem diferença. Né? E se você fizer hipotermia para um grupo, porque o grupo ACA e o grupo do TTM eram com doentes que foram ressuscitados com cardioversão, com choque elétrico. Então eram ritmos chocáveis, seja taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular. E aí ficava uma dúvida, será que para os doentes que são recuperados com atividade elétrica sem pulso, por exemplo, ou com assistolia, eu não tenho que fazer hipotermia? Esse estudo CRICS do New England, de 3, 4 anos atrás, não mostrou nenhuma diferença da hipotermia em ritmos não chocáveis. Então, ao longo do tempo, cada vez mais veio se caracterizando de que, será que hipotermia funciona mesmo? Será que a hipotermia ela precisa ser feita? Será que ela é protetora da maneira como a gente faz? E aí algumas perguntas, né? Antes do TTM, por que a American Heart Association e os neurointensivistas rapidamente aceitaram o resultado do ACA? Né? Quando o resultado do ACA, na verdade, não comparava hipotermia com normotermia, mas comparava hipotermia com hipertermia. É porque a gente precisava de uma forma de tratamento, né? Então, rapidamente se aceitou a hipotermia como sendo benéfica. E mesmo após o TTM, a pergunta que sobra é: TTM, como comparou 32, 33 com 36, será que eu tenho que deixar em 36 e controlar, ou eu posso deixar o doente simplesmente sem fazer febre? Essa resposta precisava de um segundo trabalho. Vamos ver se o TTM2 se ele trouxe uma resposta ou não. Né? O TTM2 veio com a tentativa de mostrar se precisa ser 36 mesmo, ou se pode ser uma temperatura um pouco mais alta. Isso a gente vai ver nas apresentações posteriores. Então, só para poder mostrar o resultado de alguns outros estudos com hipotermia. Será que hipotermia, para os doentes pós-parada cardíaca, ela está nessa situação que eu descrevi agora, antes do TTM2. Mas em outras situações, que a medicina intensiva frequentemente indica hipotermia. Esse estudo, por exemplo, o Polar Trial, com pacientes com
com TCE grave, randomizou, isso publicado no JAMA, agora, 2018, 3 anos atrás, randomizou aproximadamente 500 pacientes com hipotermia e normotermia controlada, e não houve nenhuma modificação no prognóstico desses doentes. Então, para TCE, hipotermia também não está indicada de uma forma rotineira. Eu vivi uma época, na década de 2000 a 2010, até 2015, de que hipotermia era o tratamento, talvez assim, de ponta para os doentes com hipertensão intracraniana. O Peter Andrews, pessoal da Escócia, que são neurointensivistas de altíssimo padrão, idealizou, junto com a Sociedade Europeia, o Euroterm 3235 Trial, para poder, de alguma forma, demonstrar que os doentes com hipertensão intracraniana pós-TCE pudessem ter benefício com hipotermia. Aqui tem as várias tabelas do estudo, mas os doentes com hipotermia realmente fizeram hipotermia. Mas o estudo teve que parar antes de randomizar o total de doentes, porque os doentes com hipotermia estavam morrendo mais do que os pacientes controles. Então, para hipotermia pós-traumatismo crânioencefálico, esse estudo de 2015, já há 6 anos atrás, o Euroterm, mostrou que hipotermia não é para todo mundo, de forma rotineira, porque isso aumenta a mortalidade dos doentes. Hipotermia também foi estudada em meningite bacteriana, A ideia de que aquela inflamação que a gente consegue, de alguma forma, diminuir rapidamente iniciando o antibiótico e, eventualmente, rapidamente, até antes do antibiótico, fazendo o corticoide. Você pode minimizar o dano daquele processo inflamatório, que a hipotermia, também em estudos experimentais, poderia diminuir a lesão em meningite bacteriana aguda. E esse estudo do JAMA, publicado em 2013, com 100 pacientes, a ideia era randomizar 300 doentes. Quando eles randomizaram 100, os doentes com hipotermia estavam morrendo mais que os controles. E eles tiveram que parar, não por futilidade, mas porque a hipotermia estava induzindo um número maior de mortes nos doentes com meningite bacteriana. Então, não parece funcionar para trauma crânioencefálico, para hipertensão intracraniana, também não para meningite, e para estado de mal convulsivo refratário. Esse estudo mostrou que também a hipotermia, quando comparado com o controle, também não melhora a refratariedade do estado de mal convulsivo, e também não funciona para essa situação, não é um neuroprotetor para isso. E o Ictus 2 Trial, publicado no Stroke já há 5 anos atrás, era um estudo com hipotermia induzida nos doentes com AVE isquêmico, e tinha a intenção de randomizar 1.600 doentes, mas quando chegou no 120, menos de 10% dos doentes, a mortalidade com hipotermia estava sendo nitidamente maior do que normotermia, mais pneumonia nos doentes com hipotermia do que nos doentes com normotermia, e esse estudo foi parado subitamente e não continuou, também demonstrando que, muito provavelmente, para doentes com AVE isquêmico, a hipotermia clínica também não funciona. Então, o que está em jogo é esse modelo de induzir hipotermia depois da lesão cerebral primária. Será que ela funciona? Ela é muito bonita, tem muito material experimental dando suporte de que essa é uma terapia que poderia dar certo,
mas quando você coloca ela em ensaios clínicos randomizados, ela não consegue demonstrar o seu benefício, né? E eu até brinquei num congresso, quando eu apresentei isso uma vez, que eu havia lido na década de 80 de que a câmera hiperbárica era uma terapêutica tão bonita para poder controlar a infecção, por exemplo, de extremidades, mas que os ensaios clínicos não estavam dando certo e que o autor assim da revisão comentou assim, olha, a estratégia da medicina hiperbárica ela é tão bonita que ela ainda espera uma doença para a qual ela possa ser benéfica. E a minha impressão pessoal é de que a hipotermia ela é muito bonita, mas ela ainda espera uma situação clínica na qual ela possa se mostrar que ela pode ser benéfica e útil. E é isso que eu quis ressaltar aqui, que hipotermia antes da lesão cerebral primária, ninguém tem dúvida de que ela funciona. A dúvida é em que situação ela pode funcionar para prevenir lesão cerebral secundária, depois da lesão cerebral primária, seja ela qual for, né? Então, para poder terminar essa minha introdução, não há evidência de que induzir hipotermia nesse modelo de 3 fases ela seja benéfico para qualquer lesão cerebral aguda. O TTM deve ser aplicado na beira de leito dentro de um protocolo clínico bem planejado e conduzido, e que não há evidência de que 36, por exemplo, seja melhor do que normotermia 36, 37. Isso era antes da publicação do TTM2. Esse era o status que nós estávamos até mais ou menos uma semana atrás. E é isso que eu queria apresentar para vocês para poder fazer esse subsídio e para que a gente pudesse, então, dar sequência com as apresentações agora do TTM e do editorial, que vão ser depois comentados pelo Dr. Rogério. Eu queria chamar a próxima apresentação. Quem que vai fazer a próxima apresentação? Que podia compartilhar a tela. Nós temos mais uma apresentação do editorial que acompanha o artigo do TTM2, de que a dúvida que a gente tem... Quem que vai fazer a apresentação? Alisson. Oi? Oi, tudo bem? Sou eu, Alisson. Oi, Alisson. É só um pouquinho, Alisson. De que o que o TTM2 fez foi comparar controle estrito de temperatura 33 com controle estrito de temperatura, não permitindo que a temperatura central ultrapassasse 37,8. Mas ambos os grupos com controle de temperatura. Tá? Então, há algum tempo aqui em Curitiba, o nosso grupo, eu não acho que isso ainda é rotineiro aqui em Curitiba, em todos os lugares, a gente deixou de fazer hipotermia com TTM, né? A gente deixou de fazer controle mesmo normotérmico com TTM, a gente apenas trata a febre. E essa é uma dúvida que ainda persiste. Ou seja, nós podemos deixar o doente sem controle estrito de temperatura e só disparar um tratamento quando a gente verifica uma elevação da temperatura, ou esses doentes críticos, eles precisam ser mantidos normotérmicos sem grandes variações da temperatura. Essa que é a questão que esse editorial vai trazer, e vamos ver o que ele vai defender. Alisson, estamos com você. Perfeito. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Meu nome é Alisson. Sou especializando no segundo ano de terapia intensiva aqui do CEPET.
E para mim ficou uma tarefa agora muito mais fácil depois de ter tido a introdução aí do Dr. Álvaro, de ter tido a aula com o Eduardo, ter apresentado o artigo. Então agora o editorial ele vai citar alguns pontos, alguns detalhes aí que a gente traz o artigo para a nossa prática clínica, e isso é de extrema importância, né? Então, o editorial ele foi escrito por dois médicos canadenses, a Laurier e o Brent. Eles são médicos intensivistas e emergencistas de faculdade do Canadá, né? Então eles têm uma longa trajetória relacionada a esses dois temas, né? Então, eu aproveito usar a mesma figura que o Dr. Álvaro utilizou durante a introdução, comentando sobre o estudo RACA, né, de 2012, né, que realmente teve essa diferença muito grande, né, naquela época, né, em torno desse ano, né, desses anos ali, existiam muitos estudos falando sobre o benefício da hipotermia, né, mas que em 2013 o TTM ele acabou mudando a nossa percepção em relação à hipotermia terapêutica, né? Mostrando que não houve essa diferença significativa relacionada à mortalidade entre você manter uma temperatura mais restrita, com 33, comparado a uma temperatura de 36. Então, eu trago aqui o estudo, né, principalmente os nossos resultados, né, esse foi lá o TTM1, né, mostrando os principais resultados, os desfechos primários e secundários, né. O desfecho primário seriam as mortes nesse primeiro momento, que, né, mostrei anteriormente que não houve diferença significativa e nem diferenças significativas nos desfechos secundários relacionados ao desfecho neurológico e a diferença aí no score do ranking modificado, né? E também relacionado à mortalidade em 180 dias, né? Todos os P's sem diferença significativa. Bom, e qual que foi então esse impacto relacionado ao TTM, né? Então, após esse resultado, né, desse trial, indicaram que essa gestão da temperatura ela ficou um pouco mais relaxada ou que não foi adotada por muitos médicos, né? Então, eu trago esse estudo de 2018 que foi avaliado aí mais de 15 mil pacientes em 140 centros, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, né? E que mostrou que houve esse relaxamento relacionado a esse controle térmico em pacientes que sofreram uma PCR, né? Então, houve uma diminuição de 45% para 24% do uso da hipotermia. Ocorreu um aumento de febre de 12% para 16%. E isso impactou nesse aumento de mortalidade nesse grupo estudado, né? Nesse estudo bem grande, realizado tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Então, que essa mensagem principal já no TTM1 mostrou que essa gestão de temperatura tem que ser necessária, independente da temperatura alvo escolhido, né? Então, 8 anos depois, a gente, né, semana passada, houve a publicação do PTM2, né, que comparou dois grandes grupos, como o Eduardo explicou de uma maneira muito didática, relacionada a dois grandes grupos de uma amostra igualitária, tanto num grupo de hipotermia, que foi randomizado os pacientes, foi colocado eles em 28 horas de hipotermia e logo após essas 28 horas houve um reaquecimento até 37 graus, e aqueles pacientes que tiveram o objetivo de manter uma temperatura menor que 37,5, através de uso de medidas físicas, farmacológicas e dispositivos de resfriamento.
Ambos os grupos, eles tiveram uma sedação, né? Então, até o final da intervenção, e essa intervenção durou até quase 72 horas. Também trago essa imagem que resume todos os resultados do TTM2, né? Mostrando que não houve diferença na mortalidade, não houve diferença na escala de ranking modificada e, principalmente, teve aumento de complicações relacionadas à arritmia com comprometimento hemodinâmico, que já foi descrito anteriormente, né? Então, agora a gente tem os resultados na mão do TTM2 e agora a gente tem que aplicar na prática clínica. E os autores do editorial, eles alertam relacionados a que essa interpretação ela pode ser um perigo, né? E que, da mesma maneira com que resultados lá do TTM1 foi mal interpretado por alguns médicos, por alguns centros, isso pode acontecer agora no TTM2, né? Então, ambos os estudos, tanto o TTM1 quanto o TTM2, eles destacam a necessidade de uma implementação precisa desses protocolos relacionados à temperatura, a fim de aplicar uma sobrevida observada em 50% a 52%. E isso, comparado aos estudos anteriores e ao valor histórico, isso é muito, muito, muito melhor, né? Antigamente era aproximadamente 25% de sobrevida àqueles pacientes que presenciaram, aconteceram a PCR. Isso está relacionado aos avanços da medicina intensiva, a essa implementação do gerenciamento de uma temperatura direcionada, né, com alvo de temperatura, e uma abordagem uniforme para o prognóstico neurológico. E aí eles colocam também no editorial alguns pontos que são bastante importantes, né? E 46% dos pacientes no grupo de normotermia receberam resfriamento por algum dispositivo, né? Então, mesmo aqueles pacientes que não estiveram no grupo de hipotermia, eles necessitaram de algum dispositivo, seja intravascular ou de superfície, para manter uma temperatura alvo dentro do valor escolhido da normotermia, né? Relacionado aos medicamentos, a maioria dos pacientes que tiveram no grupo da hipotermia precisaram de um bloqueador neuromuscular, e no grupo de normotermia houve um aumento, uma necessidade de uso de paracetamol, né, para fazer o controle da temperatura. Apesar de toda essa monitorização muito bem definida, houve de 10% a 15% dos pacientes que acabaram registrando uma temperatura maior que 37,7, tá? Depois das 40 até 72 horas que completou o tempo aí do estudo, né? E essas descobertas, elas ressaltam para nós que essa monitorização da temperatura, a farmacoterapia e o resfriamento precisam ter um protocolo, uma gestão de temperatura muito orientada, independente da temperatura alvo que você acaba escolhendo. Além disso, dentro do estudo, né, TTM2, eles acabaram tendo uma avaliação externa de um médico clínico a fim de realizar um prognóstico neurológico daquele paciente, independente de qual grupo ele foi randomizado, né? A fim de identificar um provável desfecho neurológico negativo, né? E isso, os autores do editorial, eles acabam trazendo isso para a prática clínica. Seria uma forma de você minimizar a retirada prematura dos cuidados de suporte de vida para esses pacientes, na expectativa de que que aquele paciente iria evoluir mal ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso é algo que eles trazem no editorial como uma forma de você colocar para a prática clínica à beira-leito, né?
e eles colocam alguns pontos relacionados a estudos futuros e a uma visão daqui para frente como que vai ser, né? Então eles acreditam que que as manobras de ressuscitação, isso vai acontecer mais centrado no paciente de uma maneira mais individualizada e que essa meta de temperatura ela ela pode não atender a todos os pacientes, né? Até porque existem diversos tipos de lesões e grau de comprometimento dessa lesão, dessa extensão da lesão cerebral após a parada cardíaca, né? E também eles comentam dentro do editorial relacionado a estudos, a mais necessidade de outros estudos relacionados a outros tipos, a outros grupos que não contemplam dentro do TTM. Por exemplo, o afogamento, ou intra-hospitalar, ou ritmos não focáveis, entre outros tipos. Então, eles comentam sobre a necessidade de que, dentro do TTM, não abordam todos os tipos, esses subgrupos de pacientes. E que isso, existe a necessidade de ter maiores estudos. E eles concluem o editorial e com a mensagem final de que é necessária uma estratégia crucial para melhorar os resultados neurológicos naqueles pacientes que sofreram uma PCR, né? E, primeiramente, através de uma gestão de temperatura orientada, né? Então, você manter uma temperatura adequada, com um alvo adequado, né? E manter um prognóstico neurológico oportuno, ou seja, você ter uma avaliação externa, como comentei anteriormente, para você não ter uma decisão precoce em minimizar o suporte avançado de vida naquele paciente, né? E eles concluem principalmente que, apesar de não ter essa diferença significativa, é necessário que o alvo é a critério do médico, né? Pode ser 33, 36, 30, 37,5 ou menos, né? Então, principalmente o recado do editorial e do estudo é exatamente isso, é você não deixar o teu paciente fazer FEP, né? Esse é o principal objetivo aí do TTN2. Ótimo, Alisson, obrigado. Você ficou muito bem aí fazendo a apresentação aí do CPET, né? E a imagem está boa, o som está legal. Obrigado. Assim, ressaltando, acho que, e aí chamando um pouco de responsabilidade para todos nós dentro do CPET, é de que ao não defender mais a hipotermia induzida para 33 graus ou para 36 graus, nós não podemos negligenciar a temperatura central do doente e não podemos deixar que o doente faça aumento de temperatura. Isso vale para todos os doentes críticos e para o doente em pós-ressuscitação de uma forma especial, né? Não existe um estudo na literatura que compare controles de glicemia com insulina endovenosa contínua e insulina intermitente. Esse estudo não foi feito. Quando a Vanderberg publicou o seu artigo original de controle estrito de glicemia, ela comparou dois grupos. Ela comparou um com um controle estrito de glicemia com um controle solto, ambos com insulina endovenosa contínua. A partir daquele momento, nós nunca mais deixamos de fazer o controle de glicemia dentro da UTI que não fosse por glicemia endovenosa contínua. Praticamente ficou proibitivo você fazer insulina intermitente. Eu estou dizendo isso porque nunca ninguém comparou um estudo fazendo controle estrito de temperatura, não permitindo que o doente fizesse febre, ou seja, um TTM, geralmente utilizando algum dispositivo para controle de
hipotermia para controle de temperatura e um controle aberto como a gente faz aqui. Esse estudo nunca foi feito. A gente não sabe se um TTM com 37,5, como esse estudo mostrou, e não fazer TTM, só tratar a temperatura, se uma coisa é melhor que a outra. Esse resultado a gente não tem. O que a gente sabe é que controle estrito, mantendo no máximo 37,5 de temperatura central, é tão bom quanto fazer 33. Nenhum deles é melhor do que o outro. Então, isso é uma coisa para todo o grupo do CEPET aqui atentar. Nós não podemos negligenciar aumento de temperatura de jeito nenhum. O que nós estamos fazendo, a gente não sabe se não é melhor fazer o controle estrito. Então, invisto em fazer medida de temperatura central nos doentes críticos, neurocríticos. Né? Um catéter esofágico, alguma forma de medir a temperatura que não seja a temperatura axilar. Porque quando se tiver 38 de temperatura axilar, a tua temperatura central está 38,5 ou mais. A diferença é de mais de meio grau rotineiramente. Então, isso vale para todos nós. E crie dentro do teu neurocheque, dentro da UTI, medidas regulares de temperatura, de hora em hora, e dispare algum mecanismo para poder fazer, não deixar o doente com temperatura central subir acima do que 37,5, seja com esfriamento externo, mais uso de paracetamol, Novalgina, os diversos métodos de temperatura, mas esse doente não pode fazer mais que 37,5 de temperatura, e isso não pode ser negligenciado. Acho que essa é a mensagem principal desse estudo, né? Porque daí fica numa boa assim, não, eu não preciso fazer hipotermia mais, então agora mais um estudo que não faz. Mas ele não está dizendo, ele está, na verdade, ressaltando de que a mensagem é continuem controlando a temperatura, e esse doente ele tem efeitos deletérios se ele fizer febre, mesmo que intermitentemente. Você concorda, Rogério? Totalmente. Provavelmente a hipotermia mais agressiva não tenha efeito, ou talvez a gente cause malefício, né, Álvaro? A gente sabe que o paciente tem maior propensão de sangrar, maior taxa de infecção. Talvez esse paciente com hipotermia mais agressiva, uma temperatura de 32, 33 graus, a gente induza outras complicações. Agora, sem dúvida nenhuma, a febre, a gente sabe que o aumento de metabolismo cerebral, isso causa maior demanda de oxigênio e piora o prognóstico, o paciente já está isquêmico, sem a menor dúvida. Agora, eu queria só ressaltar 2 pontos nessa última apresentação. No último slide, foi colocado ali sobre prognóstico, por exemplo. A gente tem batido muito em relação ao prognóstico precoce do paciente neurocrítico. Cuidado, gente, nada de definir, diante de uma catástrofe neurológica, o prognóstico nas primeiras 24, 48 horas. Vamos retardar a definição prognóstica em qualquer catástrofe do sistema nervoso central para depois de 3 dias. O Renfield, na sua discussão sobre AVC hemorrágico, por exemplo, quando ele criou aqueles critérios do AVC Score, ele até teve uma publicação recente dele destacando isso. Cuidado para não utilizar o AVC Score como uma determinação prognóstica nas primeiras 24, 48 horas. Sempre tratamento full nos primeiros 2 dias. E uma coisa que eu não sei se eu li direito ali no penúltimo slide, se não me engano, o grupo controle que não fez hipotermia, o uso de bloqueador neuromuscular foi de 40 e pouco, 44%, é isso mesmo? Não, o grupo que fez hipotermia Fez. utilizou mais bloqueador neuromuscular, e o grupo que Sim, não fez hipotermia utilizou mais paracetamol. É isso mesmo, Alisson? eu tive a impressão de ter visto 40 e poucos por cento de uso de bloqueador neuromuscular. Se for isso mesmo, eu fico assustado, porque eu tenho pânico de usar bloqueador neuromuscular de forma contínua por 2, 3 dias no paciente que não tem uma pneumopatia de base, uma PCE, uma cefalopatia Acho Fox-1. que isso é o número dos pacientes que induziu hipotermia. Tem certeza? Alisson?
Eu tive a sensação que foram 60 e poucos por cento dos pacientes que foram induzidos hipotermia, contra 40 e poucos por cento dos pacientes que não perdeu o contato. Vamos esperar ele voltar para ele. Se for isso mesmo, Álvaro, a gente induz muita iatrogenia, a gente faz muita iatrogenia. A gente faz. O uso de bloqueador neuromuscular. A hipotermia faz um trimelique danado, né? Então a gente esteja matando muita gente com indução de hipotermia por uso de bloqueador. É a tal coisa, né? Quando você faz um estudo experimental, você só vê os efeitos benéficos da tua intervenção. Quando você tem endpoints clínicos, você vê o equilíbrio, o balanço entre os efeitos benéficos e os efeitos maléficos que aquela intervenção faz. E é por isso que os ensaios clínicos acabam dirigindo de uma forma melhor as nossas intervenções do que os estudos experimentais, né? Estudos experimentais valem até que você tenha estudo clínico. Concorda? Totalmente. E, Álvaro, aguarde que teremos o estudo TAMI, que vai recomendar a hipoventilação pós-PCR. Não, acho que a ideia de que o cérebro, durante o período de retorno da atividade cardíaca, ele tem muita vasoconstrição e tem hipoperfusão, e que a vasodilatação. A vasodilatação possa restaurar essa circulação cerebral para níveis normais, desde que, obviamente, o doente não faça hipertensão intracraniana. Se ele não tiver hipertensão intracraniana, acho que você concorda que a hipoventilação, que a hipercapnia, ela é benéfica de um modo geral. Ela só é ruim. Provavelmente a saturação de O2 periférica é de 92, mais baixo ainda, seja melhor, né? Menos radical livre de oxigênio. Enfim, tem bastante coisas aí para poder vir e que vão melhorar cada vez mais. Como disse o Alisson na última apresentação dele, uma tentativa da gente poder fazer uma personalização do tratamento. E cada paciente pode ter necessidades diferentes. Danilo, eu queria ouvir um pouquinho os nossos coordenadores, o Danilo, o Rafa. Oi, Rafa. Se vocês pudessem fazer algum comentário. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Rogério. Oi, Rafael. Bom, doutor, acho que não tem assim, um grande comentário para fazer, né? Os dois especialistas estão aqui já debatendo há algum tempo. Então, eu tenho assim, o comentário que eu participei um pouco dessa história, né? Participei fazendo hipotermia, fiz hipotermia. A gente fazia pós-parada. Lembro quando saiu o TTM1, que para a gente, na época, foi uma decepção, assim, porque realmente a gente havia uma tendência, como o doutor Rogério falou, da gente acreditar, fazia sentido fisiológico, mas então, desde o TTM1, as coisas foram mudando e acho que o que eu posso comentar é que realmente o fato da gente ter um trabalho bem desenhado assim, sempre é importante para a medicina intensiva, principalmente para a medicina intensiva neurológica. A gente sabe o quanto é importante a gente evitar a lesão neurológica secundária no paciente neurocrítico, seja qual a etiologia da neurocriticidade dele, né? Então, realmente, enquanto a gente puder evitar o insulto neurológico secundário, é muito bom. Eu mesmo estou com uma prima internada, prima de primeiro grau, isso em Santa Catarina, por isso que acho que o senhor também não está sabendo, de TCE, queda de cavalo e contusão, hematoma, e ela está há 8 dias fazendo febre, né? Então, não foi controlada, uma temperatura alta. Então, eu presenciando isso numa UTI, não no Paraná, em Santa Catarina, minha família é catarina. Então, presenciando isso, e o meu comentário era, poxa, infelizmente, o que não aconteceu de lesão no insulto vai continuar acontecendo agora, né? Por causa dessa temperatura alta. Então, acho que é importante realmente a gente evitar a temperatura acima dos 37 graus, e a hipotermia, por enquanto, a gente fica no resultado desse trabalho. E agradeço a disponibilidade aí da discussão, tanto do senhor quanto do Dr. Rogério.
Acho que a grande ênfase é essa, né? Às vezes o serviço fica querendo fazer, num caso ou no outro, querendo mostrar a capacidade de poder fazer hipotermia, mas está negligenciando temperatura e hipertermia. Danilo e Fernanda, alguma coisa? Oi, doutor, boa noite. Oi, doutor. Fala. Não, acho que eu também não tenho nada muito o que acrescentar, não, né, doutor? Eu ia entrar na linha do Rafa ali. O Rafa é mais antigo que eu no time, mas eu também ainda peguei um pouco da hipotermia. Eu lembro que, nossa senhora, era uma coisa que a gente ficava ali do lado do paciente xiitamente tentando fazer, e aí quando veio realmente a gente ficou decepcionado. Era isso que eu ia comentar também, mas eu acho que é chover no molhado, é evitar a hipertermia a qualquer custo, e é isso, né, doutor? Mas invistam em medidas de temperatura central, esofágica de preferência. Fer? Oi, doutor. Não, o que eu ia comentar que, assim, apesar o quão difícil é fazer hipotermia, tudo, né? Porque a gente tentava fazer isso de alguma maneira mais adequada possível, é o quanto não é fácil controlar a temperatura. Não fazer febre não é fácil. Né? Então, isso parece às vezes muito simples. Que bom! Então, não fazer febre num doente, assim como o Rafa falou, né? O que é o que a gente tem no HT, nos pacientes de trauma, politraumatizados, inflamados, com resposta inflamatória, né? Exuberante, fazer com que eles fiquem com essa temperatura controlada, que o pessoal da enfermagem entenda, né, que não pode, porque a gente bate muito no trauma na questão de prevenir a hipotermia por conta da coagulopatia, né, nos pacientes chocados. Então a gente busca muito isso, os pacientes que recebem transfusão maciça, que é muito comum, e a gente cuida muito nessa orientação, porque às vezes a enfermagem está querendo aquecer o outro doente, porque só que daí ele tem TCE. Você fala, não, esse paciente não pode, a gente tem que controlar a temperatura, é um outro olhar, né? Então, fazer com que ele controle a temperatura central não é simples, né? Acho que isso ainda é um desafio, né? Importante a gente se dedicar com isso. Muito bem, obrigado, Fer. Alguém tem mais alguma consideração? Acho que fecha aí, Rogério. Foi um prazer poder ter você na nossa reunião. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Queria que você fizesse aí um fechamento. E você é o nosso líder na medicina intensiva neurológica no Brasil hoje, então estamos em tuas mãos. De nada, rapaz. A gente só aprende com o passar do tempo. Eu não tinha ainda tido esse papiro em minhas mãos. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Na verdade, o Álvaro é o grande mentor disso tudo, mais do que vocês possam imaginar. Eu devo muito ao Álvaro, o Álvaro me ajudou muito em vários momentos. E a terapia intensiva neurológica é o que é hoje, muito pelas mãos do Álvaro. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muita gentileza